Oi, tudo bem? Olha só, esse mês é o mês de janeiro, mês que muitas pessoas estão de férias. Isso. Então eu fiquei pensando sobre um assunto muito interessante para essa época. Comecei a pensar nas viagens de Jesus. Comecei a pensar por onde Jesus viajava. Será que ele viajava muito? Será que viajava pouco? De que forma ele viajava? Quais eram os objetivos de todas as viagens que ele fez? E comecei a pesquisar e achei alguns dados muito interessantes. Essa viagem vai ser muito legal, muito importante para nós nos darmos conta do quanto Jesus viajou e que ele não mediu esforços em realizar tudo que ele tinha para realizar, mesmo com os meios que ele tinha naquela época, porque não tinha avião, não tinha trem, nem bicicleta tinha. Então, Jesus viajou bastante, depois eu vou mostrar o mapa para vocês, e ele fez assim o máximo dentro do que era possível ser feito naquela época. O meio de transporte mais radical que tinha era o barco. Então, mas mesmo assim, Jesus não olhava para os recursos, ele sempre olhou para a disposição no coração de servir e de ir onde o Pai mandava ele ir. Vamos junto comigo nessa viagem? Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ter um momento especial de culto infantil, de contação de histórias sobre a vida de Jesus. Mas, antes disso, antes de qualquer coisa, nós precisamos entregar esse momento na presença de Jesus. Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio que temos de ter acesso à Tua Palavra, Senhor. Pai querido, nós pedimos que Teu Santo Espírito venha falar ao nosso coração, Pai. Dirige nossos pensamentos, dirige nossa atenção enquanto ouvimos a história, para que possamos extrair o melhor, Pai, e aplicar na nossa vida, Pai, tudo que Tu tens para nos ensinar. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Olá, tudo bem? Eu estou aqui para falar da história, da vida de Jesus. Porque esse mês de janeiro vocês devem estar fazendo alguns passeios, né? Curtindo as férias, viajando. E Jesus, eu quero dizer que ele viajava muito. Aliás, a vida dele já começou com muitas emoções. Ele nasceu em Belém e já teve que ir correndo, né? Os pais tiveram que levar ele para o Egito, teve que fugir, né, com seus pais para que ninguém matasse ele. De lá teve que ir para Nazaré, depois do Egito foi para Nazaré e aí ele cresceu, passou a infância dele lá. Depois disso ele cresceu, se desenvolveu, aos 12 anos já estava ensinando no templo, né? Ele foi batizado no Rio Jordão, depois foi para o deserto, né? Ele passou muito tempo na região da Galileia, falando a palavra, fazendo milagres, né? Foi lá perto dos Gerazenos, foi para a região de Cafarnaum, foi para Fenícia, né? Em Tiro e Sidom, foi para Decápolis, ele foi para Bagdã, ele foi para Betsaida, Cesareia, né? Foi para Samaria. Então Jesus foi para vários lugares. Olha, Jesus assim, ó, se alguém pensa que viajou muito, não viu nada, porque olha, vou mostrar para vocês aqui. Como eu estava falando, olha aqui, ó. Jesus nasceu em Belém. O tempo passou, já. Olha lá. Aqui, deixa eu mostrar mais de perto. O tempo foi passando, ele cresceu, olha aqui, a infância toda dele lá em Nazaré, com seu pai. Mais tarde, olha aqui, estava ensinando no templo já com 12 anos, olha só. Nossa, com 12 anos ensinando no meio de doutores. Depois o tempo passou e ele foi batizado no Rio Jordão. Olha aqui. Enxergando? Depois disso,
ele foi tentado, foi pro deserto, olha só, que era um outro lugar bem diferente. Foi pro deserto para ser tentado pelo inimigo. O diabo tentou ele de todas as formas para ver se ele desistia do ministério, mas ele não desistiu. Ele saiu mais fortalecido ainda. Depois, olha só, ele foi procurar discípulos para andar junto com ele. Vocês viram? Já tinha um barco ali. Mais tarde, então, o tempo foi passando, olha lá. Jesus se encontra com a mulher samaritana. Sim, porque ele não tinha preconceito, né, de pessoas de outros lugares, outros povos. Ele conversava com todos. E a mulher naquele tempo era discriminada, mas Jesus não deixou ela de lado. De jeito nenhum. As mulheres eram muito respeitadas por Jesus. Ele respeitava, conversava, dava atenção para elas, né? Coisas que na época as pessoas não estavam nem aí para as mulheres, aliás, nem contavam as mulheres. Depois nós temos aqui, ó, quando ele foi realizar a cura, né, daquele homem que estava esperando que o tanque fosse mexer as águas. Então Jesus foi, curou ele lá no tanque de Siloé e pediu para que ele pegasse o seu leito e andasse. Aqui dando instrução para os 12 discípulos, olha só. Ele gostava muito de se reunir com os amigos dele, no caso, os discípulos. Ele enviava eles para irem para outros lugares, pregar a palavra, falar do amor de Deus. Ele sempre tinha esses discípulos junto com ele. E ele gostava muito também de falar às multidões. Olha aqui, ó, viajando de novo, foi para um outro lugar. Esse aqui é o Sermão do Monte, olha, vocês conseguem enxergar. Ele está lá falando para uma multidão do verdadeiro tipo de felicidade que as pessoas podem encontrar em Deus. Né, que as pessoas podem buscar sua felicidade na presença de Deus. E nem sempre são os bens materiais ou não são os bens materiais que vão trazer essa felicidade. Mas a presença de Deus vai trazer paz, alegria ao coração e as outras coisas mais serão acrescentadas. Aqui Jesus também, olha aqui, viajando junto com os seus discípulos, olha lá no barco, eles apavorados, achando que o barco iria afundar. Então Jesus não só está no barco, como intervém também na situação e manda as águas se acalmarem. Olha lá, ó. Tá vendo? Jesus manda a tempestade se acalmar. Por quê? Porque ele tem autoridade para mandar na natureza também. Olha lá. E aí os discípulos ficaram tranquilos, viram que não ia afundar o barco, que tudo ia dar certo. E numa dessas viagens tinham pessoas com espíritos do mal que vinham ao encontro dele. Jesus nem tinha falado nada ainda, e as pessoas vinham ao encontro dele. E numa dessas teve uma situação que o homem ficou muito mal. Veio, se ajoelhou aos pés de Jesus e estava cheio de demônios, e Jesus tirou os demônios desse homem e mandou os demônios todos para os porcos, olha. E os porquinhos não resistiram, caíram todos de espinhadeiro abaixo. Mas o homem foi liberto, né? Depois aqui, Jesus senta com as multidões, né? Porque onde ele ia, as multidões também iam. Olha lá, com o barco, as pessoas já estavam no outro lado, esperando ele voltar. Então, ele tinha pena das multidões, porque elas estavam com fome. Então, ele pediu para as pessoas sentarem, ele multiplicava os pães, os peixes, né? E de uma forma organizada, pedia para que os seus discípulos, então, distribuíssem esse alimento para as pessoas, né? Ele ia para um lado do lago, para o outro lado, ele ia para muitos lugares. E ele não só ia, porque cada
ida dele a determinado lugar tinha um propósito. Não era assim, vou passear para não sei o que. Não, ele ia e realizava os feitos que Deus tinha pedido para ele realizar, né? Então, cada viagem tinha um porquê, né? Depois aqui, nessa viagem, os discípulos estavam dentro do barco, aparentemente sozinhos. E a tempestade começou e eles ficaram apavorados. Então, quem surgiu lá no meio do mar, andando sobre as águas? Ah, Jesus veio andando sobre as águas. Olha só, realmente não tinha nenhum tipo de impedimento para a ação de Deus e não tem até hoje. Para todas as pessoas que creem em Jesus, não há impedimentos. Deus não tem fronteiras, né? A presença e o poder de Jesus transcende toda e qualquer situação, todo e qualquer problema. Deus pode agir em todo lugar e forma e situação. Depois aqui nós vemos também quando ele cura a filha de uma mulher estrangeira. Sim, porque Jesus não tinha e não tem preconceito contra pessoas estrangeiras. Jesus veio para salvar os judeus, né? Naquela época lá. Mas ele veio também para todos. Quem não era judeu, ele também queria salvar. Ele ajudava a todos, não tinha preconceito de cor, de raça, de gênero, não. Ele simplesmente acolhia com seu poderoso amor a cada um que ia na direção dele, né? Que buscava ter esse encontro, não é? Porque Jesus nunca obrigou ninguém a nada. As pessoas que espontaneamente procuram e procuravam o seu amor, então ele com muito carinho atendia a todas as pessoas. Ele curava cegos, olha aqui, ó. Teve uma pessoa que era cega, não enxergava nada, olha aqui, lá em Betsaida, ó. Então, Jesus, assim, ele andava por muitos lugares. Uma hora estava em Cafarnaum, daqui a pouquinho estava em Betsaida, ia para o lago, né? Ia para Galileia, e assim ele andava de um lado para o outro. Depois aqui, ó, lá em Betânia, ó, quando ele ressuscitou Lázaro, olha lá, já estava em Betânia, já era um outro lugar, viu só? Então, assim, por onde Jesus andava, os milagres aconteciam, né? Ele gostava muito de falar também das histórias aqui para mostrar para as pessoas, olha que a ovelha perdida, ó, como Deus procura as ovelhas que estão perdidas. Elas não conseguem reencontrar o lugar de origem, então o amor de Jesus vai lá e alcança essas pessoas, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, por isso que ele mostra esse amor tão grande por cada pessoa, né, que busca e se achega a ele. Olha aqui, Jesus também ama e amava as crianças, olha lá. Ele pegava no colo, conversava. Ele não tinha problema nenhum com crianças, ele amava as crianças. Por onde ele ia, ele ensinava muito. Aqui ele está ensinando um jovem rico, ó, que acha que em primeiro lugar são as riquezas. E aí o jovem rico fica muito triste e vai embora. Por quê? Porque ele amava todas as riquezas, imagina. Certo, ele achava que ia ter que doar o PlayStation dele, que ia ter que vender vários automóveis, várias coisas, né? Eu tô dando exemplos de hoje, mas claro que naquela época tinha outras coisas que as pessoas gostavam e amavam mais do que a Deus. Então era muito difícil para elas abrirem mão dessas coisas que tinham muito sentido no coração delas, essas coisas que não eram de Deus. Elas deixavam muitas vezes aquilo ocupar um espaço muito grande na vida delas. E aí, quando essas coisas materiais ocupavam muito espaço na vida delas, não tinha lugar para Jesus, né? Elas não conseguiam compreender, porque Jesus já tinha falado, né, que se nós buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas seriam acrescentadas. Isso é uma promessa, né? E as pessoas não.
muitas vezes com pouca fé, com medo ou tímidas, acabavam colocando as coisas em primeiro lugar e deixando Jesus por último. E aí, né, Jesus não obriga, né, ninguém, então a pessoa ia embora e Jesus não podia fazer nada na vida dela porque a pessoa não deu essa liberdade, né? Depois, mais tarde, que quando Jesus, olha só, vai realizar a última ceia com seus discípulos, olha que amor, ele lavando os pés de Pedro, olha lá, ó. Então, como vocês veem, Jesus viajou muito e cada viagem tinha um propósito especial. Cada viagem ele ensinava, fazia milagres, ele curava, deixava as pessoas mais felizes, enchia elas de esperança, né? De mais fé, de mais amor. Ou muitas vezes a viagem dele era para terminar com alguma situação muito extrema, muito ruim. Uma vez, por exemplo, ele curou uma mulher que tinha 12 anos, né? 12 anos que ela tinha uma hemorragia, não parava de sangrar. Então, nossa, Jesus estava passando por ali, essa mulher acessou Jesus, né, liberou poder da parte dele. No primeiro momento ele nem viu, mas ele sentiu que seu poder. Então foi muito especial Jesus ter passado por aquela cidade onde essa mulher estava e ela foi curada. Então, assim, em todos os momentos, seja no momento de emergência ou momento onde as pessoas começaram a pensar mais em Deus, Jesus chegava e Jesus fazia essa obra. Claro que tinha momentos difíceis também, onde ele estava lá no templo com pessoas que deixaram com que a religiosidade tomasse conta do seu coração. Em vez de seguir a Jesus, elas só diziam que amavam Jesus, mas na verdade elas queriam fazer sua própria vontade. Então, a palavra de Deus não estava mais em primeiro lugar no coração delas. Elas estavam tentando inventar um outro tipo de evangelho. E contra essas pessoas, Jesus também precisava ter uma conversa bem séria. Então, por todos os lugares e viagens, né? Todos os lugares que Jesus passou e viagens que ele fez, ele plantou a sua palavra, plantou o seu amor. E aquelas pessoas que aproveitaram esse momento, né? Elas tiveram uma continuidade de vida com muita esperança, com muito amor para enfrentar as batalhas do dia a dia. E assim somos nós também, né? Sempre que nós aceitamos a presença de Jesus na nossa vida, a nossa viagem pessoal também, ela pode ser uma viagem um pouco mais tranquila, ela pode ser uma viagem com mais paz, com mais amor, porque as dificuldades elas vão fazer parte sempre elas vão surgir naturalmente. Mas quando nós estamos com o coração totalmente em Jesus, o nosso poder de reação para esses problemas é outro, bem diferente. Então, fica aqui a nossa história, essa nossa rápida viagem por algumas passagens da vida de Jesus, né? Eu convido vocês a darem uma olhada na Bíblia agora, lerem um pouco mais nas férias e ver quantas cidades Jesus passou. Ele passou por várias regiões, várias cidades, né? E ele teve uma vida muito intensa, assim. Desde que nasceu, ele já nasceu viajando, né? Ele se desenvolveu, cresceu, o ministério dele foi viajando, né? E quando ele terminou, antes de ele ser crucificado também, ele foi para o Getsemane, ter um momento a sós com Deus. E então foram vários lugares diferentes por onde Jesus passou. E todos eles, ele deixou um exemplo de amor, deixou uma marca de perseverança, de esperança, de fé, né? Que Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida. Nós não precisamos ter medo, nós podemos sim nos refugiar no imenso e poderoso amor de Deus para enfrentar tudo que está aí, tudo que está acontecendo e coisas que ainda vão acontecer que a gente nem sabe, né? Mas o amor de Deus está disponível para mim e para ti, tá bem? Um grande beijo, Deus abençoe.